A maioria das pessoas que estão tentando enriquecer, né? Elas têm uma mentalidade que construiu ali a escassez na vida delas. Vou repetir. A maioria das pessoas que estão tentando enriquecer, elas possuem uma mentalidade de escassez. Mas não é porque elas querem, não. Mas porque foi onde elas cresceram. Uai, se você mora desde o seu primeiro ano de idade na França, você vai falar francês. Se você nasceu lá na Argentina, você vai falar espanhol. Isso é comum. Isso é comum. Por quê? Porque nós somos um meio influenciável. A criança é como esponja. E acontece, muito boa noite, Maria, acontece quando a gente cresce, a gente acaba trazendo tudo do mundo. E a gente não pôs um filtro, a gente nasce sem filtro. Aí você imagina uma pessoa que tem seus 15 anos, cheio de mentalidades de escassez. Como é que ela vai construir riqueza? Irmão, por isso que é só caindo. Chega nos 30, só caindo. E é necessário haver, primeira coisa, humildade para assumir isso. Humildade para assumir que, embora eu desejo a riqueza, minha mente não é de alguém próspero. Tem que ter humildade para assumir isso. Reconhecer isso. E depois ter coragem para ir contra as próprias crenças, os próprios princípios. Quem quer enriquecer, normalmente, quer uma vida grande, com pensamentos pequenos. Querem liberdade, mas pensam como alguém que viveu a vida toda algemado. Isso é triste. Eu preciso te dizer isso com todo respeito. Enquanto a sua mente estiver condicionada pelo ambiente onde você cresceu, você nunca vai quebrar o ciclo. E aí você precisa ter peito. Eu falei que vai doer, mas vai curar. Não é sobre onde você mora. Não é sobre os seus amigos. Não é sobre a ruindade do mundo querendo te empobrecer, o sistema capitalista te oprimindo. Não é sobre isso. É sobre você acreditar que é possível prosperar, mesmo morando onde você está morando. Você tem que entender que começa aqui, ó. Eu não vou te mandar comprar uma casa, alugar uma casa em outro lugar, igual os caras falam. Os caras falam assim, ó, você tem que sentir o ar da riqueza. Entra numa loja da BMW. Não tem necessidade. Não tem necessidade. Ajuda? Não vou dizer que não, mas não há necessidade. Tudo começa aqui. E hoje eu vou te mostrar exatamente como pessoas ricas pensam. E como você pode começar a pensar da mesma maneira, mesmo estando cercado por escassez. Eu não vou ser aqui o rico babaca que vai falar larga sua família de lado, larga os seus amigos de lado. Não, não. Existe uma maneira de você prosperar, mesmo estando cercado por escassez. É sobre isso que a gente quer falar hoje. Por quê? O primeiro passo para mudar é mudando o pensamento. Antes de você dar um passo, aqui você ordenou, entendeu? Então, antes de você querer viver uma vida, querer se mudar, muda aqui, parceiro. Senão você vai estar em um ambiente diferente com a mesma mentalidade. Isso é perigoso. Vamos conversar com detalhes sobre isso, para até mesmo não ofender ninguém. Meus amigos, sejam muito bem-vindos, uma boa noite. Estamos falando de como pensar como rico, mesmo morando num bairro pobre. E aí, quando você começa a pensar como rico, é pouquinho tempo para você passar para um bairro de rico. Entendeu? Vamos lá. Primeiro tópico que eu quero trazer aqui com vocês. Mentalidade não é território. Mentalidade não é território e nem muito menos endereço. Porque às vezes as pessoas pensam assim, ó, olha o cara ali, mano, ó, nunca vai crescer. Falaram isso de Jesus. Pode vir uma coisa boa de Nazaré. Eles pensam que mentalidade tem a ver com endereço. Não tem nada a ver, irmão. Você pode morar numa quebrada e pensar como empresário. Na verdade, tem muito empresário dentro da quebrada.
muito sangue bom. Sim, eu não vou negar que o ambiente influencia, mas eu jamais vou admitir que o ambiente determina. O ambiente não determina. Ele pode influenciar, mas ele não determinará. O pobre, e eu estou falando de dinheiro mesmo, pessoas que não têm condições financeiras, ele pensa sempre em economizar até mesmo centavos. E o rico, Marcos? O rico, por outro lado, ele vai querer multiplicar as oportunidades. E eu vou te dar um exemplo muito claro. Você já percebeu que quando o pobre prospera, ele dá oportunidade para um monte de gente? Seja oportunidade de emprego, seja oportunidade para ter um negocinho. Cara, quando o pobre prospera, o cara que já foi da quebrada, ele prospera, ele fica no coração com a vontade de multiplicar. Às vezes, muitos de vocês têm isso aí dentro. Vocês querem prosperar, mas você não quer deixar o seu irmão, ou a sua irmã, ou seus pais na pobreza. Você quer multiplicar. Você quer que o que venha para você transborde. Isso daí já é um primeiro ponto de que você tem uma mente de alguém rico. Porque é diferente ter mente rico e ter bolso de rico. O primeiro ponto é ter a mente. Quando se tem a mente, logo é questão de tempo para ter o bolso. Então fica tranquilo. Estamos apenas iniciando. Mas qual é a semente que você tem em relação a esse ponto? Deixa eu guardar esse cordão. Hoje eu estou sem minha garrafa de água. Marcos, qual é a semente que você tem em relação a esse ponto? Se você não mudar de mentalidade, nem mudando de CEP, você prospera. Sabia disso ou não? Quem pegou, manda peguei aí. Você que mora aí num lugar onde você acha ruim, você acha que saindo daí você vai prosperar. Nossa, é minha família que não me faz prosperar. É os meus amigos. Não é não, deixa eu te falar. Se tu não mudar aqui, você pode estar em outro planeta. Você não vai prosperar. Sinto muito. Marcos, qual é a maior prova disso? Eu vim na quebrada. Ninguém falava de marketing digital. Comecei no marketing digital sem ter computador, pedindo emprestado. E o que as pessoas falavam para você, Marcos? Concurso público era o que dá em Brasília, o que até hoje dá. Ou seja, o sistema inteiro indo contra. Não faça. Prosperei do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque a mentalidade não é território, irmão. Muito menos endereço. Pouco importa o que eles estão falando aqui dentro, estava assim, ó. Prosperidade e liberdade. Prosperidade e liberdade. Até que um dia eu acordo com essa vista aqui. Você está entendendo? Eu não pus a culpa na minha quebrada. Às vezes eles nem têm culpa de estar lá. Eu não pus a culpa nos meus pais que ficavam mandando eu desligar o computador e ser concursado. Eles não tinham culpa. Todo mundo que te ama, eles vão às vezes tentar te parar, mas não é por mal. É porque às vezes ele tem medo do novo. E você tem que ter maturidade bastante para entender isso. E honrar os seus pais. Honrar e deixar eles com a opinião deles e não bater de frente. Tá entendendo? Eu tô dizendo isso para as pessoas que às vezes dentro de casa o próprio marido fala que não funciona, que isso aí é só lá. Aí você tem que pensar toda vez quando ele falar assim, ó, ei amor, desliga o negócio, isso aí não funciona não, isso aí é só para esse cara lá. Você fala, não. Aí na sua mente você fala, não, é aqui dentro. É aqui dentro. Não tem nada a ver com lá ou aqui. É aqui dentro. Se eu tiver aqui dentro, acabou. Pegou ou não? Se você tiver pego, já manda peguei aí. Eu tô que essa mensagem tá chegando em alguém aqui. Segundo tópico. Vamos amadurecendo nesse ponto. Vamos amadurecendo. Uma coisa que você tem que fazer é parar de buscar aprovação de quem pensa pequeno. Vai doer, mas eu vou falar. O maior inimigo da sua liberdade talvez seja alguém da sua própria casa, como eu acabei de falar. E aí, quando você começa a sonhar mais, os que não sonham vão acabar te atacando. Só que você tem que entender que na vida, irmão, o rico por muitas vezes é chamado de louco antes dele ser chamado de gênio. Aí eu quero que você imagina, eu chegando no meu sogro, eu pedi minha esposa em casamento, mas antes eu falei com os pais dela. Vim de uma família bem conservadora e a gente tinha esse costume, né? Falar com os pais da esposa.
Cheguei lá, sentei. Opa, tudo bom, tudo bom? Então, né? O senhor sabe, e olhando no olho, né? O senhor sabe que eu gosto muito da sua filha, respeito ela. E já estamos namorando há um tempo. Eu queria pedir a aprovação de vocês, a bênção de vocês, para mim pedir a mão dela, né? É uma honra, para mim seria uma honra. Aí vieram as perguntas. Marcos, quais as suas intenções? Do que você trabalha? E eu não julgo, porque eu tô tirando uma moça que tinha uma qualidade de vida boa para viver comigo. Mas agora entra uma parte muito importante. Quer aprender a vender na internet comigo, te ensinando passo a passo, dentro de um treinamento onde eu te entrego a minha estrutura de página de vendas, a minha estrutura de criativo, onde eu te ensino a vender em real, a vender em dólar e ainda te dou 2 ofertas validadas para você começar vendendo. Sem falar que eu ainda te entrego suporte especializado e premiações exclusivas. Se você quer, é só acessar o primeiro link na descrição. Eu tô falando do meu treinamento Jornada da Liberdade, o treinamento completo para quem quer mudar de vida com vendas online. E se você tem dificuldade para criar o seu produto digital, o Smartbook foi feito para você. O Smartbook é o meu sistema inteligente criador de ofertas. Ele cria um e-book completo, validado e te entrega tudo isso em menos de 5 minutos. Pronto para vender, com design diagramado, e você fica com 100% de comissão das vendas. O acesso do Smartbook está no segundo link da descrição. Agora, se você quiser viver do digital sem precisar criar nada do zero, então você pode ser o meu sócio e ter acesso às minhas ofertas validadas. Funciona assim, eu crio uma oferta, valido ela e libero para os meus sócios venderem como se fossem deles. Isso mesmo que você ouviu, o único trabalho dos meus sócios é abrir a biblioteca de produtos validados, escolher uma oferta lucrativa, subir ela e começar a lucrar. Lembrando que todos os meses eu adiciono novas ofertas na biblioteca, mantendo meu sócio sempre à frente no mercado. Se você quiser ser o meu sócio e ter acesso à biblioteca de produtos validados, é só acessar o terceiro link na descrição. E esse vídeo que você acabou de ver aqui é um corte das nossas aulas ao vivo que rolam toda segunda-feira, exatamente às 8 horas da noite. Para você se organizar e não perder nenhum conteúdo do canal, saiba que nas segundas-feiras, às 8 horas da noite, rola a nossa aula ao vivo, sempre com tema diferente. Nas terças, quintas e sábados, rola corte das lives. E na quarta-feira e na sexta-feira, exatamente ao meio-dia, horário de almoço, rola uma aula inédita aqui no canal. Fica ligado. E se você não quiser perder nenhuma das nossas aulas ao vivo, é só entrar no canal Prósperos, o nosso grupo oficial no WhatsApp. Por lá, eu vou te enviar um aviso toda vez que eu for entrar ao vivo, para você não perder nenhuma aula e continuar crescendo junto com a gente. O link do nosso grupo no WhatsApp tá na descrição aí também. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o like, comenta prosperidade e liberdade, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e compartilha esse vídeo com alguém que você quer ver prosperar. Minhas redes sociais também estão aqui embaixo na descrição, é só você me seguir lá no Instagram, marcosramos.br. Me segue lá porque se depender de mim, não fica ninguém para trás. Tamo junto, prosperidade e liberdade a todos.